Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo não planejado. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tô gravando, tá? Essa mensagem, né? Vou gravar essas mensagens hoje, dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval. E a história é a seguinte: o que uma pessoa mística também faz no carnaval? Porque não é que eu não gosto de carnaval, tá? Eu gosto. Eu gosto de bloquinho, assim, de leve, mas gosto. Gosto de me fantasiar e tudo mais, mas também, né? E faz parte, acho que, da essência. Eu também gosto de um pouco de silêncio. Gosto também, né? Hoje, por exemplo, e aí a história começa aí, né? Eu acordei, meditei, eu falei, deixa eu dar uma geral aqui na casa. Aí eu olhei assim, essa é a parte interessante. Eu comprei um incensário em formato de dragão, porque ele parece... Peraí que eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Olha que fofucho. Todo mundo acha ele horrível, tá? Mas eu acho ele uma fofura. Eu comprei até lá no Congresso de Felicidade, tinha uma feirinha mística lá também. E ele parece com um desenho, que é Raia e o Dragão, eu acho. Eu não sei se é o Raia e o Dragão não, tá, gente? Mas é um desenho que tem dragão e ele parece com esse desenho. E aí eu comprei. E aí ele é interessante, porque você tem um incenso especial, assim. Não dá pra mostrar funcionando aqui. De repente eu boto lá nos stories, lá no Instagram em algum momento. Mas você bota aqui em cima, é tipo um conezinho, assim. Aí o incenso, ele é bem forte, né? Então ele é bem legal, assim, quando você quer limpar a casa, sabe? E aí a fumacinha, acho que é a coisa mais fofa, vai saindo aqui, pela boquinha. Tá vendo? Tá até pretinho aqui, Aí fica tipo uma piscina assim de fumaça, é um negócio muito fofo. Eu acho até que eu tenho já vídeo dele, vou tentar botar lá no Instagram. É muito fofo. É engraçado que todo mundo que vê esse negócio aqui em casa acha ele horroroso, mas eu acho ele fofo e é o que importa. Mas por que essa história tem a ver, né? Aí eu fiz isso, né? Acendi o incenso, fiz minhas orações e tal. Essas coisas místicas, né? Enfim, que eu tô sempre conectada, beleza. E tá, fui fazer outras coisas, E aí, há pouquinho tempo atrás, eu fui abrir meu computador, porque eu tenho umas coisas para estudar. Enfim. E eu abri meu computador. Quando eu abri o computador, tem um alerta de evento, sabe? Esses alertas que tem sei lá, do que também me dá esses alertas de evento. Eu sei que tinha um alerta, tinha um dragão. Aí eu pensei, será que tem a ver com o Ano Novo Chinês? Já tá começando, né? E aí eu entrei e vi o quê? Que hoje, dia 10 de fevereiro, né, pelo calendário lunar, é o início do Ano Novo Chinês, que é Ano Novo em Dragão, né? Justamente no dragão. Olha que coisa. Não é interessante, gente? Aí eu fiquei toda empolgada, né? Aí eu fui pesquisar o que seria o Ano do Dragão e eu vi que promete ser um ano cheio de energia, cheio de vitalidade, né? O dragão tem uma energia de... As pessoas até, né, que são regidas por esse signo, são destemidas, ambiciosas, enfim, elas têm muita disposição para realizar o impossível. Isso ficou forte aqui para mim. É uma energia muito obstinada. Junto com isso, tem um lado um pouquinho negativo, né? Que pode ser justamente essa obstinação, essa intensidade muito grande, que mal equilibrada pode trazer desgaste energético, pode trazer muita competição, né? Enfim, sabe? Então, tudo é trabalhar a energia e a gente vive polaridades, né? Não tem como. Então, assim, o lado obstinado, o lado intenso, o lado... dragão coloca muita paixão nas coisas, o que é muito bom pra gente não desistir delas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter aquele equilíbrio, né? Enfim, pensar em todos os pilares, enfim. A gente vai equilibrando as coisas, tá? Mas acho que é bem legal a gente pegar pra gente essa vontade de realização, essa paixão pelas coisas, tá? Eu acho que é por aí. E aí eu resolvi trazer uma leitura de escolhas, assim, me deu vontade. Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso então, nesse sabadão de carnaval, vambora. E aí eu trouxe 2 decks, tá? Aqui tem... são bem diferentes, né? Então, se quiser, pausa o vídeo um pouquinho, respira fundo, pede a sua mensagem para esse ano novo, né, do dragão. E se conecta aqui com o deck número 1 e o deck número 2, tá bom? Que vai ser esse aqui, beleza? Bora então, queridos. Deixa seu like aqui, se inscreve, essas coisas todas, quem quiser saber mais. E, inclusive o link lá pro Instagram tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos então.
Então, queridos da pilha número 1, eu não vou começar com o tarô. Na verdade, eu vou começar com o oráculo de Delfos, tá? Bem direto, assim. É um oráculo que eu acho intenso. Eu sinto ele intenso, né? E aí, quando eu fui intuir o que eu ia fazer com essa mensagem para o Ano Novo de Dragão, eu pensei em usar ele, sabe? Vamos lá? O que temos, então, para pilha número 1? Temos proteção. Ai, que coisa boa, ó. Bem-aventurança. E temos mais uma mensagem importante, então, para o pessoal da pilha número 1. Muito boa energia, né? Olha no fundo do deck o que a gente tem. Uma colheita. Tem coisa boa chegando para vocês, hein? Isso sem dúvidas. Que coisa boa. Ó, vamos lá. Vamos ver o que o tarô, então, fala pra gente sobre essa proteção, essa bem-aventurança, essa mensagem importante, essa colheita. Eu acho interessante, né, a gente pensar, tá vindo aqui pra mim. Você vê que existe uma colheita oculta, sabe? Tá aqui, né, no oculto ainda, tá? E eu acho que essa colheita vem a partir de uma mensagem importante, né? É interessante o tempo das coisas, né? O quanto a sua colheita está protegida, sabe? Então, assim, tenha paciência, né? Porque com essa proteção e com essa... Porque, olha só, aqui a gente tem a coisa da proteção, mas preste atenção aqui nessa carta da bem-aventurança, né? Olha a quantidade de anjos em volta aqui de Maria e de Jesus, né? Protegendo esse momento, protegendo essa anunciação, né? E tem várias crianças aqui, né? Interessante, na carta da proteção também tem bastante criança, né? Enfim, para alguém, essa mensagem pode estar relacionada com isso, né? Mensagem importante. Tá vindo a coisa da anunciação forte aqui para mim, né? Aqui deve ser o arcanjo Gabriel, né, que é o arcanjo da anunciação. Vamos ver o que mais? Vamos ver. Pro pessoal da pilha 1, que começamos super bem aqui, né? Energia boa. Eita, aí vem o diabo, olha, mas é interessante, né, que vem o diabo embaixo da carta da proteção. Olha que incrível isso. Aí é muito bom, né? Ah, que coisa mais bonita. Um Ás de Copas. E um Pajem de Ouros. Olha só, para alguém tem uma criança aqui, tá? Tem a ver com criança. Aí no fundo do deck a gente tem um 3 de espadas, né? Que interessante. Aqui tem algumas coisas para dizer. Primeiro que assim, a principal mensagem para quem escolheu o deck número 1 é que a sua colheita está assegurada, tá? Muito particularmente tem alguma coisa relacionada a uma criança aqui, tá bom? Mas existe essas mensagens tão fortes e existe uma outra mensagem que está muito forte, né? Você está muito protegido de energias contrárias à sua colheita. Tem uma energia densa aqui? Tem, né? Tá aqui. Carta do diabo aqui. Tem uma coisa muito relacionada até... Esse diabo pode estar relacionado a esse 3 de espadas, né? Alguma coisa relacionada a alguma decepção, alguma traição. Primeiro que assim, se existe alguém tramando contra você aí de alguma forma, não te desejando muito bem, nem se liga nisso, tá? Deixa essa energia para essa pessoa, sabe? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E deixa, tá? Porque assim, não chega, sabe? Aqui não chega, não existe nada maior do que Deus, gente, não existe, tá? Então assim, né, fecha o seu campo. Então, você pode afirmar, né, eu peço aos seres de luz que me amam incondicionalmente, estão aqui, né, em volta de você, que fechem o meu campo para manifestações pouco elevadas.
e que dirijam essas energias, a energia da luz, amém, para o bem maior, amém, 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 tá? Então, façam essa oração, sintam essa proteção, tá bom? A gente tá num período, né? O período de carnaval, gente, eu não sou pessoa contra carnaval, tá? Já falei assim, eu gosto até de brincar carnaval e tal. Mas, assim, é importante ter a consciência espiritual de que a gente tem muitos portais abertos no carnaval, tá? Inclusive carnais, eu falei carnais sem pensar, tá? Os portais mais carnais, não no sentido de, eu não gosto, gente, de ficar julgando, né, a coisa a gente tá vivendo uma experiência carnal na Terra, tá? É isso, assim, a gente tá aqui vivendo isso também, né? Mas vem a questão da consciência, vem a questão também da consciência espiritual. E é interessante ter noção, ter consciência de que nós estamos com muitos portais abertos. Nessa lua, a lua ela entra em peixes hoje, dia 10, acho que fica até amanhã, não sei. Que é uma energia muito mística também, tá? Então, é importante entender que como tem muita gente junta vibrando, coisas mais assim carnais mesmo, né? Enfim, tem muita bebida envolvida, né? Muitos desejos envolvidos. Então o coletivo tá vibrando, vibra coisas mais mais terrenas, sei lá se a gente pode chamar assim, tá? Então assim, a gente tem então energias muito misturadas, sabe? Então é natural e é importante ter essa consciência de que a gente tem esses portais abertos. Assim como a gente tem portais muito elevados, abertos, né? E isso tudo depende da nossa vibração, né? Em que sintonia a gente está vibrando, certo? Então, é por aí, sabe? Eu acho que é importante ter consciência dessas coisas, tá? Não quer dizer que você não pode brincar carnaval, não quer dizer nada disso. Quer dizer só que a gente tem que ter consciência e que a gente tem que estar sempre conectado, né? Também com o nosso espiritual, tá? Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte, né? Que você está protegido. E aí existe uma outra mensagem aqui que fala sobre alguma decepção, pode ser, né? E se você teve essa decepção, eu acho que é importante você saber que isso foi um livramento, né? A carta do diabo aqui com a proteção vai te falar sobre proteção contra decepções e vai te falar também que se houve alguma decepção aí para você, algo que você interprete como uma traição, tá? Isso também foi um livramento. Porque o que acontece? Aqui a gente tem a abertura para algo novo, né? A gente tem um Ás de Copas e um Pajem de Ouros. Sabe aquela coisa de que é isso, decepção às vezes é livramento e abre espaço para coisas melhores na nossa vida, sabe? Eu vejo nessa bem-aventurança um portal. E olha só que interessante na mensagem importante, tá vendo? A gente tem também uma porta, né? Um corredor que leva para um novo lugar, tá? E é um novo lugar aqui, tá? Porque a gente tem o Ás de Copas com Pajem de Ouros, duas cartas que marcam um belo início, né? Um início aqui transbordante, um início cheio de amor, um início independente de ser aqui. Olha os sinos tocando, hein? Que delícia. Então, assim, é um presente, né? Esse Pajem de Ouros é como se fosse um presente na sua vida, tá? Então, independente do que tenha acontecido, esse caminho te protegeu para que você encontrasse esta bem-aventurança, esse presente da espiritualidade na sua vida. E se existe alguma energia contra isso, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem os sinos, mas tá bonita essa leitura, hein? Porque fala sobre essa colheita, sobre esse presente, temos esses sinos e temos essa proteção. Uau, muito bom, filha. Que coisa mais linda. Então, assim, e se existe alguma energia contrária a esses presentes que você vai receber na sua vida, nem dá trela para isso, nem coloca energia nisso, tá? Deixa que Deus tá cuidando dessa energia para você,
tá? Você é muito protegido. Essa colheita, ela está assegurada. A principal coisa que é isso. Essa colheita, para você que escolheu a pilha 1, está assegurada, tá bom? Que coisa mais linda. Tenho vontade de tirar o oráculo lunar, né? Por conta do calendário lunar, enfim, essa energia do dragão e tudo isso. Peraí. Deixa eu pegar, então, pra gente fechar, uma cartinha do oráculo lunar, com uma última orientação aqui para quem escolheu o deck número 1. Uau, seja audaz e dê o primeiro passo. E é interessante, né, que aqui também vai falar sobre início, né? Porque a gente fala sobre o quê? Sobre um primeiro passo. E é interessante sobre a audácia, né? Porque é uma energia que fala com essa energia do dragão desse ano novo astrológico, né, chinês, que tá começando hoje, tá? Eu brincando. Ah, é muito engraçado, gente, porque eu acho assim, não tem uma pessoa que acha esse dragão fofo. Eu acho ele muito fofinho, cara. Eu achei ele muito simpático. Mas tudo bem, todo mundo que vem na minha casa e olha pra ele fala mal dele. Todo mundo. Bom, então pega essa energia do dragão, essa energia de audácia. Seja audaz e dê o primeiro passo, filha 1, você está protegido e você vem aqui. Até aqui, pensa aí se é você que tem que fazer tem que oferecer essa mensagem, né? Porque aqui a gente tem um pajem de ouros. Pajem também é um comunicador, né? Também é um mensageiro. Olha só, o pajem de ouros junto com essa mensagem importante. Às vezes é você quem tem que comunicar alguma coisa, né? Avalia aí, tá? Se for você, assim, se você é a pessoa que tá pensando em comunicar alguma coisa, essa leitura te fala para comunicar, tá bom? Você está protegido de energias densas, qualquer decepção foi, na verdade, um grande livramento para que você tivesse espaço para viver a sua bem-aventurança e presta atenção se o início dessa bem-aventurança não tem a ver com uma ação sua, tá? Se avalia aí, pede ajuda aí espiritual e bora ser feliz, né? Um beijo pra vocês, tá? Até a próxima. Oi pra você, é da pilha número 2. Vamos lá, então. Eu vou começar com o oráculo de Delfos, como eu falei lá na pilha 1. A minha intuição me trouxe, eu entendo, eu sinto esse oráculo como intenso, tá? E aí eu gostei da ideia de juntar ele aqui nesse ano novo chinês. Tá bom? Vamos lá então saber qual é a mensagem para vocês e aí a gente vai continuar a leitura de vocês com o deck que vocês escolheram, tá bom? Então vamos. Verdade nua. Ai, gente, as leituras estão lindas, cara. Hoje, que bênção. O anjo da bondade. E temos a perspectiva. No fundo do deck temos um impulso inicial. Eu não sei, talvez as leituras sejam até um pouco complementares, mas olha que energia bonita, né? É interessante a coisa da mudança de perspectiva, certo? Eu tô falando que pode ter alguma coisa a ver, porque na pilha número 1 falava sobre inícios, né? E aqui a gente tem um início no oculto também, nesse impulso inicial. E lá eu também falei sobre de repente alguma coisa que te afastou de algum caminho. Na verdade isso era uma proteção, pode ser, né? Percebam que a verdade, existe essa reflexão aqui, né? A verdade, todo mundo fala isso, né? Existem 3 verdades: a sua verdade, a verdade do outro e a verdade, né? E é interessante a gente pensar na verdade enquanto perspectiva, né? Porque o que é verdade para mim é baseado nos meus conceitos, na minha história, na minha cultura, na minha vivência, certo? E o que é verdade para o outro é também baseado na história de vida, na cultura, na vivência e tudo isso, né? No que a pessoa foi vivendo ao longo da vida, assim. Então,
às vezes a gente entra em certas disputas, assim, e acusa o outro de alguma coisa, e porque na verdade você entende que não é verdade o que é a verdade do outro, entende? É claro, né, que tem situações que é complicado, né? Mas assim, nessa situação aqui, a gente tem uma reflexão sobre o que é a verdade, né? Tá, e esse anjo da bondade traz um tom para essas cartas que é assim, que é um tom que ajuda a gente a pensar. Primeiro que ele é todo branco assim, né? Esses anjos, ele tá passando uma paz, sabe? Esse anjo da bondade, né? Então, sabe quando a gente pensa assim, quando a gente não se identifica com a verdade do outro, mas a verdade do outro é a verdade do outro, não tem uma má intenção naquela verdade, sabe? Porque às vezes a gente interpreta a perspectiva do outro como algo que é contra a gente, sabe? Já pararam pra pensar nisso? Só que às vezes não é sobre a gente, às vezes só é o olhar do outro que é diferente do nosso, e não é porque é diferente do nosso que é ruim. Sabe? Às vezes não combina com a gente, tá tudo bem também, né? Porque às vezes não encaixa, né? Porque assim, é complicado encaixar quando as verdades são tão diferentes, quando os valores são muito diferentes, assim. Mas é interessante pensar que a perspectiva do outro não necessariamente é contra a nossa. Sabe? Vamos ver aqui o que o tarô fala sobre isso. Que filosófico. Olha isso. 2 de ouros, uma carta que vai falar o quê? Sobre ponderação, sobre equilíbrio. 9 de paus. Ai, foram muitas. Espera aí, gente. Uma só, né? Diabo. O diabo saiu também do número 1. Vou tirar mais uma aqui. Olha isso, gente. É muito isso, cara. Muito. E olha quem tá no fundo do deck. 5 de paus. E eu tava falando sobre, às vezes, a verdade do outro, a perspectiva do outro não é algo contra a gente, sabe? E aqui é uma carta de conflito, de briga, né? Porque existe justamente a necessidade de equilibrar essa visão, entendem? Então, assim, a gente começa com a carta de que pede equilíbrio, ponderação, então olhar os dois lados, né? Equilibrar as coisas, assim. No 9 de paus aqui nesse deck, a gente tem aqui a história da Baba Yaga, né? Se eu não me engano, tá vendo? Porque tem essa menina com a... Eu não vou parar pra olhar, tá, gente, agora, o livro. Mas eu tenho a história da Baba Yaga na cabeça por conta do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu li essa história lá. E aqui, tô vendo a imagem e tô lembrando da história, né? Que tem uma coisa com a bonequinha, enfim. Não sei se eu tô errada, mas foi a história que me veio na cabeça. Eu acho que a leitura número 1 é muito complementar aqui. E eu acho interessante aqui nesse 9 de paus. 9 de paus é uma carta assim de cansaço, né? Muitas lutas, assim. E o que essa carta me traz é uma coisa de um assombro, sabe? Por conta de já ter mesmo lidado com situações assustadoras, entende? Né? Olha só essas caveiras pegando fogo e tal. Enfim, eu acho assim, essa menina, ela pode ter uma história pesada, né? O 9 de paus fala sobre coisas pesadas, né?
Mas é interessante perceber o quanto você sempre esteve protegido aqui. Né, esse anjo acima dessa situação. E nessa história, essa menina, ela é protegida, tá? Depois procurem a história da Baba Yaga. Tá? Então, sempre houve essa proteção, sabe? Se eu não me engano, essa bonequinha foi feita pela mãe da menina. E ela tinha uns poderes mágicos, sabe? Então, houve a proteção, sabe, dessa menina em todos esses momentos assustadores, né? Bom, e aí, junto com a carta da perspectiva, a gente tem a carta do diabo. E existe uma coisa aqui que me vem, que é a coisa da projeção, né? Eu já comecei, antes de saírem as cartas do tarô, eu falei sobre a questão da projeção, né? E aqui pode ser que quem se conectar com esse deck projete muito no outro esse temor, né? Esse aprisionamento ao que pode ter acontecido, essa exaustão, esse caminho difícil, tá? E aí eu comecei falando sobre as diferenças e olha só, o 4 de paus nesse deck mostra uma união linda, né? O 4 de paus é uma carta que fala sobre integração, sobre um casamento para alguém, fala sobre estrutura, né? Mas percebam aqui que é um casal completamente diferente, né? Essa moça azul, que na verdade eu acho que é Shiva, não vou lembrar, acho que é Shiva, eu acho que é uma deusa, tá? Que tomou a história aqui, eu lembro mais ou menos, tá? É assim, esse moço, ele se sacrificou pelo povo dele, né? E eu não lembro bem porquê, mas necessariamente ele ia desencarnar. Só que eu não sei se é na Índia toda ou se é só nessa comunidade, a pessoa que não é casada, ela não tem direito a um funeral, tá? Então, esse homem, né, que se colocou numa posição de se sacrificar pelo povo dele, ele queria se casar para ele poder ter uma despedida desse plano que fosse uma despedida boa, né? Uma despedida que ele acredita, inclusive, que seja uma conexão com o céu. E aí a deusa, né, que eu não lembro se é Shiva, se é Sarasvati, quem é, enfim, desculpa, né, porque eu não lembro. E, de novo, eu não tô afim de pegar o livro. Ela pega e se transforma, ela toma a forma humana, né, mas assim, toma a forma humana, mas assim, ela é azul, né, gente? E eles se casam, e eles consumam esse casamento, eles têm momentos muito felizes, tá? Juntos. Então percebam a questão da perspectiva, né? E do que é diferente, e daquilo que é bom, e daquilo que é ruim. E daquilo que às vezes, né? Por exemplo, aqui é uma história de amor, não deixa de ser, né? Existe amor aqui desse homem pelo povo dele. E isso não isenta ele, tá? Ele viveu esses momentos bonitos, assim, mas ele sim, ele deu a vida pelo povo, sabe? A história é a verdade nua. Olha que interessante, né? Não é um continho de fadas, entendeu? Do tipo, e aí a deusa virou humana, ou ele virou um deus, e eles se casaram e foram felizes. Não. A história, ela é mais seca, tá? Ela é seca. Ele realmente deu a vida dele pelo povo. Essa deusa tomou a forma humana, depois ela voltou a ser uma deusa. E foi isso, tá? Mas esse momento foi um momento de amor puro, né? Foi um momento de amor dele, naquela função dele, né? Ali, aquela função honrada dele, sabe? Que era o importante naquele momento.
E ela fez o que era importante naquele momento, por amor a esse homem e por amor também ao povo, sabe? Então, assim, vocês entendem o que eu quero dizer? Assim, alguns sacrifícios às vezes são necessários. Às vezes ali, o que a gente considera que é uma coisa ruim, na verdade, é um caminho necessário para a nossa evolução, de alguma forma. Né? Quando a gente lida com a nossa verdade nua e com a verdade do outro nua, essa verdade, ela não é tão bonitinha para ninguém, né? Porque a verdade verdadeira, ela inclui sua sombra, ela inclui a sombra do outro. Sempre inclui, sabe? Sempre inclui, porque não tem nenhum alecrim dourado nessa terra que não tem as suas sombras, né? E aí a questão da perspectiva, ela passa muito por entender que o outro é um ser humano como a gente, que tem suas sombras e que tem suas questões e que tudo isso. Passa muito por esse lugar de ponderação, passa muito por esse lugar de humanidade, passa muito por esse lugar de entender que a nossa verdade não é a única, né? Que a verdade do outro também existe, baseada na história do outro, na vivência do outro. E que pode ter sido muito difícil, ou que a sua pode ter sido muito difícil, então você acaba projetando no outro sombras suas, né, questões suas, da sua história, da sua vivência, da sua cultura. Sabe? E na grande maioria das vezes, claro, né, que existem situações aí que inclusive são consideradas doenças, né? Mas na grande maioria das vezes, assim, não é que o outro quer o seu mal, sabe? Na grande maioria das vezes, o outro tá projetando em você as próprias sombras dele, né? Assim, é meio isso, sabe? Haja Ho'oponopono, né? Pra lidar com essa situação, mas assim, não é que também, nossa, né? Que fácil compreender o outro, né? Mas buscar essa compreensão nos liberta, sabe? Nos liberta. Porque já liberta, né? Quando a gente consegue alcançar uma perspectiva de que não é contra a gente. Necessariamente, sabe? E para isso o Ho'oponopono ajuda muito. Então eu sinto muito, me perdoe, te amo, é sagrado. E vai. E vambora. Né? Atenção aí pro quanto você está protegido, né? O quanto esse olhar bondoso também, porque esse olhar sobre as limitações do outro e sobre as suas próprias limitações, ela tem um olhar de compaixão. Isso é um olhar de compaixão, né? E compaixão é amor, né? Compaixão é amor puro, sabe? Então, é interessante trazer, né, essa perspectiva da bondade, tanto para o outro, quanto para a gente mesmo, sabe? E é isso. Que leitura forte, né? Acho assim, uma leitura... Eu tô me sentindo sensível, inclusive. A outra leitura foi bem mais leve, né? Mas as duas leituras foram muito bonitas, assim, muito elevadas, sabe? Eu espero que tenha sido contribuição aí para você que se conectou com a pilha número 2, né? Essa perspectiva da bondade, da compaixão e da autocompaixão também. Eu acho aqui a autocompaixão muito importante, sabe? Sobre esse peso, sobre esse cansaço, sobre esses obstáculos. O quanto isso te
fez e te faz enxergar a verdade, né? E tá vindo pra mim a coisa da verdade, de que só o amor é real, né? E quando eu falo amor, é o amor com essa perspectiva, né? Com essa historinha aqui, né? Que sim, aqui a gente tem a representação de um casamento, a gente tem a representação de uma união, mas por trás disso tem a história de um homem que tá ali lidando, né, com o próprio sacrifício. Tem a história dessa deusa que olhou por ele, né? Para além de tudo isso, existe toda uma história real, com todas as suas dores também, né? Vamos lá, vamos encerrar então com esse oráculo lunar, então, que eu acho que tem a ver. E fala aqui que os seus sonhos precisam de um plano prático. Enfim, ó, no fundo do deck tem atravesse os seus medos, tá? Essas cartas, elas me falam sobre a procrastinação, né? A procrastinação tá muito associada ao medo, tá? E sei lá, existe aqui alguma coisa dentro dessa leitura. O que tá vindo pra mim é a coisa da procrastinação, né? Talvez aqui exista um medo. Essa sombra tem a ver com o medo de que o pior pode acontecer, né? Pode ser isso. É interessante que aqui são as luas justamente opostas. Olha só, aqui, nesse ano do dragão, nossa, muito perfeito isso, né? Porque são luas opostas aqui. Então, a gente tem lua nova em Escorpião, que começa no final de outubro, tá? Então, na regência de Escorpião, ou deve começar no início de novembro, tá? Para quem se conectou com esse deck, tem alguma coisa importante. Entre o final de outubro e o mês de novembro, na regência do signo de Escorpião, né? A gente entra então a lua nova em Escorpião e a lua oposta, né? A lua cheia é a lua cheia em Touro. Nem sei se esse ano vai ser assim, mas em geral é assim, né? O lua cheia no signo oposto ao signo vigente, tá? Para alguém, esse período, ele é importante, traz alguma revelação, tá bom? Traz algum acontecimento, alguma revelação, alguma mudança de perspectiva, não sei. Quem guardar essa mensagem depois me conta. Eu acho que eu vou até anotar na minha agenda, que eu fiquei curiosa. É isso, tá? Essa é importante. Então tem essa questão aqui da procrastinação para alguém. Faça o que tem que ser feito, tá? Não se apegue somente à sua perspectiva. Considere que a sua perspectiva pode ser uma perspectiva de medo, tá? Então, e que isso pode te trazer alguma procrastinação. Vamos tentar mudar essa perspectiva, sabe? E eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma, tenha colaborado de alguma forma com essa mudança de perspectiva que esconde aqui algo inicial, um impulso inicial, uma nova direção, tá? É isso. Uma nova visão para uma nova direção, tá? E é uma nova visão que coloca os seus medos de lado aí de alguma forma, beleza? Ui, que profundo! Beijo!